A Receita Federal multou as organizações Globo por uma manobra contábil proibida. Em valores de hoje, a dívida passa de R$ 1 bilhão. A empresa carioca recorreu em Brasília, mas não teve sucesso. A tentativa das organizações Globo de se livrar da multa fracassou. Depois de 4 anos de processo, a Receita Federal decidiu que as empresas da família Marinho são obrigadas a pagar uma quantia bilionária. A Receita Federal, ao decidir o caso, definiu: operou-se um milagre dentro da Globopar. A empresa da família Marinho conseguiu transformar uma dívida de mais de 2 bilhões de reais num crédito de mais de 300 milhões. Tudo isso em apenas 30 dias. Segundo a Receita Federal, foi uma manobra contábil. Uma jogada que um dos envolvidos em julgar o caso descreveu como cheia de artificialismos. A operação envolveu várias empresas: Globopar, TV Globo, Cardeiros e Globo Rio. Uma série de negócios entre as empresas do grupo gerou, segundo a família Marinho, um crédito a ser descontado do imposto de renda de mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais. Mas, segundo a Receita, o valor a ser deduzido seria de apenas 65 milhões de reais. Ao apontar a manobra, o fisco lembrou que todas as empresas envolvidas possuem os mesmos sócios: José Roberto Marinho, Roberto Irineu Marinho e João Roberto Marinho. Escreveu a Receita: tal fato representa mais um indício de que as operações foram realizadas apenas para a criação, transferência e amortização de um ágio inexistente, a reduzir indevidamente os tributos devidos pelo interessado. Nós defendemos a suspensão imediata dos repasses de verbas publicitárias, porque isso se aplica também aos entes que recebem recursos públicos. Quando estes têm qualquer problema, que eles são colocados no calque, eles ficam impedidos de receber, até que se resolva o problema. Eu acho que com essa decisão da Justiça é uma prova muito clara de que, além de ser investigada, nós defendemos que seja imediatamente feito o cancelamento de repasse de recursos públicos até que a empresa possa sanear isso aí. Em dezembro de 2009, a Receita apresentou um auto de infração de 713 milhões de reais. Depois de 4 anos de recursos, o valor, hoje corrigido, passa de 1 bilhão. A Globopar ainda pode recorrer. No processo, a Globopar disse que agiu de acordo com a legislação tributária. Esta é a segunda vez que a Receita acusa empresas da família Marinho de fazer manobras contábeis para não pagar impostos. Num outro caso, a Receita disse que a Globopar simulou investimento numa empresa baseada nas Ilhas Virgens Britânicas para não pagar os impostos sobre a compra dos direitos de transmissão da Copa do Mundo de 2002. Com multa e juros, a cobrança foi de mais de 600 milhões de reais. O processo teve de ser refeito depois que uma funcionária da Receita sumiu com a papelada do caso de dentro de uma repartição no Rio de Janeiro. Em nota, a Globopar disse que, neste caso, já acertou as contas com a Receita. Mas existe uma terceira cobrança, esta já em execução judicial. Documento obtido pelo Jornal da Record na Justiça Federal do Rio mostra que, em setembro de 2010, a Globopar dos irmãos Marinho tinha uma dívida acumulada com a Fazenda Nacional de mais de 170 milhões de reais. A pedido da Fazenda Nacional, a dívida foi executada e alguns bens da família Marinho penhorados. Isso só acredita a Câmara a poder investigar as organizações Globo pela falta, né, de compromisso com o erário público, que muito faz falta esse dinheiro público na área da saúde, na área da educação, na área das ações sociais, que muito poderiam contribuir se fossem pagos esses impostos das organizações Globo. A direção das organizações Globo informou que não vai comentar a decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda. Uai, seu app de vídeos curtos.